Fala galera, beleza? Galera, beleza? Quem tá falando é o Mogaceta pra vocês. Um vídeo um pouco mais descontraído, né? Um pouco mais diferente. Vou fazer meio que um tier list dos melhores e dos piores mapas para se jogar de tanque. Recentemente o Andres fez um vídeo ranqueando dos melhores mapas do Battlefield 2042. Só que nesse caso aqui eu vou fazer em relação aos tanques, como o meu canal é mais focado para tanque. E eu vou falar um pouco mais rushado, vou dar menos detalhes sobre cada mapa, os motivos deles serem melhores ou piores do que o outro. Porque a última vez que eu tentei gravar esse vídeo, o vídeo deu 40 minutos. Né? Só eu explicando os benefícios e os pontos negativos. Então vai ser um pouco com menos detalhe, para não ficar tão chato de se assistir. Começando pelo mapa adulterado. Cara, adulterado eu coloco no Alt F4 porque não tem tanque, então meio que auto-explicativo, né, como eu disse. Não tem muito o que fazer. Outro mapa também, Alt F4, é o Alamein. Apesar de eu nunca ter jogado esse mapa, ele é um mapa que não tá na rotação, então se você querer jogar ele, o único jeito de se jogar é no portal. Por ele não tá na rotação também, e dos poucos vídeos que eu vi dele, ele não parece ser um mapa muito legal. Tão como Battle of the Bulge. Né? Não sei nem como é o nome desse mapa, como se pronuncia, mas também é um mapa que eu nunca joguei, não está na rotação e não tem outra forma de se jogar ele além do no portal. E agora partindo para os mapas verdadeiros, né? Os mapas que estão na rotação, e vamos lá classificá-lo um por um. Por mim, na minha opinião, o pior mapa para se jogar de tanque atualmente no Battlefield 2042 é Manifesto. Eu vou te explicar o porquê. Cara, Manifesto é um mapa extremamente vertical, ou seja, todos os locais verticais do mapa, que seja guindaste, prédio, container, você consegue acessar via tirolesa. Então qualquer infantaria que seja, Sundance, Mackay, qualquer infantaria consegue ter acesso a um ponto alto do mapa para te neutralizar. Tem bastante container para a infantaria pegar cobertura, 2 helicópteros de ataque para te encher o saco o mapa inteiro, e minas antitanque. O mapa ele tem uma ambientação muito escura, então você não enxerga minas de tanque nem de perto nem de longe. Também tem a parte central do mapa, que é uma montanha, né, um terreno super irregular. E nesse terreno irregular, o tanque não faz nada. Ele não tem uma mobilidade muito boa para você combater naquele terreno. Né? Então, como eu disse, muita verticalidade favorece você tomar lock de Javelin, lock de PLD, 2 helicópteros de ataque para encher teu saco a partida inteira, 2 jatos. Então é um mapa que só tem ponto negativo, não tem nenhum ponto positivo. Eu coloco ele no Alt F4 porque sim, não tem como jogar com ele, é só estresse. Outro mapa que está empatado com Manifesto, mas até um pouquinho... Os dois estão empatados, Manifesto e Caleidoscópio. Caleidoscópio pelo fato de que o maior ponto negativo é o espaço aéreo. Para quem não sabe, o Caleidoscópio tem 3 jatos. Então meio que fica difícil você jogar por ele ser um mapa extremamente aberto, muito aberto, você não tem cover nenhum do espaço aéreo. Ele é completamente plano. Além de que fica uma concentração de infantaria lá da bandeira Bravo, nesse monumento. Ele é extremamente vertical também, como o Manifesto, só que acaba sendo até mais. Porque a base russa e a base americana tem respawn em cima de prédio. Além de que tem outros prédios para serem capturados via bandeira. Então... ele é muito vertical, vai ter infinitas Sundance pulando em cima de você, de um lado do mapa até o outro, e não tem muito que tu faça. Já que você não tem cobertura, você não tem nada para se fazer nesse mapa. Você só vai conseguir desempenhar bem nele, caso o time inimigo seja muito ruim no aéreo, ou não tenha ninguém jogando de Leash, jogando Store Tank também, para te encher o saco. É muito situacional, um mapa extremamente ruim. Próximo mapa eu vou colocar o Orbital. O Orbital também fica um dos piores mapas para se jogar de tanque, até porque ele é muito desbalanceado. Né, ele tem aquele prédio central ali na bandeira alfa que fica perto do time americano, que fica muita concentração de infantaria lá, ele é bastante vertical por causa desse ponto. Então daquele prédio, se o cara tiver de Sundance, ele consegue chegar em qualquer parte do mapa, para por C4, C5. A visibilidade desse mapa também é bem ruim, né, tem bastante árvore que dificulta a visibilidade. Até porque essas árvores também são indestrutíveis. Se tu tentar passar com o tanque em cima de alguma árvore, teu tanque vai capotar. E isso é bem chato, bem frustrante. O terreno é super irregular, é muito montanhoso. O tanque não tem tração nem mobilidade suficiente para poder lidar com esse tipo de terreno. Ele não consegue declinar o canhão com tanta facilidade. Então muitas vezes a infantaria vai estar do teu lado, só que você não vai conseguir acertar, porque ela vai estar num terreno super irregular. E também são 2 helicópteros, que dificulta mais ainda você ter como se locomover no mapa. Né? Então você tem que jogar com muita calma e, dependendo do teu time, ter pelo menos metade do espaço aéreo controlado. Então esse é um dos principais motivos do Orbital ser um mapa bem ruim. Agora passando pro Tier D, eu colocarei Entulho como o mapa mais jogável assim, ao ponto de não ser Alt F4, certo? Pelo motivo de que Entulho, a DICE tentou fazer o Entulho sendo, né, o melhor mapa para se jogar de tanque, mas acabou sendo como um dos piores. Né, pelo fato de que ele é até que razoavelmente vertical, o que quebra o mapa é a construção central, o barco central, porque por ser um barco muito extenso e o único jeito de entrar dentro do barco ou em cima dele é na infantaria, você meio que fica limitado, né? Você tem que depender do time inimigo sair do barco, e muitas vezes vai ficar a infantaria em cima do barco te acertando com Javelin, PLD,
foguete lixo, qualquer coisa que seja, e você não vai ter elevação de canhão para acertar eles. E mesmo que você tenha, você não vai conseguir acertar, porque o projétil do tanque é meio ruim para acertar nessas situações. Ele é um mapa bastante aberto também. A bandeira russa, né, a base da bandeira russa, é praticamente um Thor Tank Sniper ou qualquer outro tanque de uma base para outra, e você não tem muita cobertura para poder se defender com muita facilidade. Dá até pra farmar, mas como eu falo, cara, infelizmente bastante parte da infantaria fica presa dentro do navio. Você tem que depender da boa vontade deles saírem de lá. Por isso ele se torna um mapa bem medíocre, né? Bem ruinzinho de se jogar. Tier D. Próximo mapa, ao lado de Entulho, Caspian Border. Caspian Border, mapa do BF3, eu não joguei ele no BF3, joguei ele apenas no BF4, onde tinha aquela paredona central que separava os dois lados. Nesse mapa aqui, infelizmente, nesse jogo não funciona, o ecossistema desse jogo, por esse mapa ser muito aberto, qualquer pessoa que pega Thor Tank consegue praticamente sniper o outro tanque, qualquer outro veículo da base. Né? Ele é muito aberto, você não tem muita cobertura de terreno, tanto quanto Thor Tank, tanto para helicóptero de ataque, para jato ou para foguete Lis. Então, se o cara quiser te acertar, ou ele vai pegar uma Lis, ou vai pegar um jato, ou vai pegar um Thor Tank. E não tem muito que tu faça, porque o terreno é bem plano mesmo. Pouquíssimas montanhas irregulares ali, e que não são suficientes para você ter uma tomada de decisão variada. Então, qualquer lugar que você tentar flanquear, você vai ser visível para o time inimigo inteiro. E, então, esse é um dos motivos que eu não considero ele um mapa bom, né? Tier D. Agora, passando por Tier C, Ampulheta. Ampulheta eu considero ele Tier C pelo motivo de que ele é muito aberto, e ele também é desbalanceado dos dois lados. E também é vertical. Ele é metade vertical, porque ele tem prédios na certa metade do mapa, e na outra metade ele é completamente plano. Infelizmente, na parte plana do mapa, né, onde seja a bandeira Bravo, onde tem a ponte, você fica suscetível a tomar tiros de Thor Tank, já que ele é completamente aberto. Você não tem muito local para pegar cobertura. São 2 helicópteros de ataque, 2 jatos, então você fica muito suscetível a tomar ataque aéreo. E meio que a bandeira americana você nasce no aberto. Né? Esse mapa é muito desbalanceado diante das equipes. Né? A bandeira russa você nasce dentro de um túnel, né? Você tem a proteção do túnel, da ponte, mas a bandeira americana, a base americana, você não tem proteção nenhuma, você nasce no meio do aberto. Além da verticalidade, como eu falei, o pessoal consegue subir em cima dos prédios e ficar te locando, te mandando foguete Lis, te locando com Javelin, qualquer coisa que seja. Você vai ser suscetível a ataque aéreo, a Thor Tank, por ele ser extremamente aberto, mas para farmar infantaria ele é muito bom. Infelizmente os pontos negativos superam os positivos, por isso eu mantenho ele no Tier C. Próximo mapa, Valparaíso. Cara, Valparaíso ele ficaria facilmente no Tier B, mas como eu quis botar um a mais no Tier C, eu deixei ele aqui embaixo. É um mapa bem ok, não é um mapa que chega a ser ruim, porque ele tem bastante cobertura em relação de árvores, né? Tem bastante árvore no cenário. É um terreno bastante irregular, muitas montanhas, pouca construção. A maioria das construções são casas de um andar apenas. Só que, infelizmente, a maioria dessas casas, a maioria das construções que tem nesse mapa são indestrutíveis. Você tenta passar com um tanque em cima de um tronco, o tanque trava, ele capota. Você tenta passar com um tanque em cima de uma casa de madeira, o tanque trava. Ele não quebra piers, ele não quebra barcos, ele não quebra nada que tenha no mapa. Tudo decorativo no mapa não é destrutível. E isso afeta muito a mobilidade do tanque. Você quer fazer uma investida rápida, você trava em qualquer rostinha que tenha. Então, isso pra mim é o maior ponto negativo desse mapa. Você não vai ser suscetível a tomar ataque aéreo pela quantidade de árvore que tem. Então, meio que você consegue pegar uma cobertura. A visibilidade vai ser ruim para a parte aérea inimiga. Também, quanto para foguete Lis também, vai ser difícil de te acertar. Não tem muita verticalidade, dá pra formar bacana, mas como eu disse, a construção do mapa é ruim, é mal polido. E é o mesmo problema do North Chacanaus. No North Chacanaus eu também mantenho o Tier C pelo mesmo motivo, ele é mal polido. O tanque ele trava nos trilhos, cara, nos trilhos. Isso é surreal, mano. Você vai tentar fazer qualquer manobra arriscada, o tanque fica travando em qualquer coisa que seja, nada é destrutível. Tudo é apenas visual. E North Chacanaus é um pouco mais difícil, né, que Valparaíso, eu vou até manter ele aqui embaixo, porque ele é um pouco mais quadrado, Valparaíso é um pouco mais linear. Por North Chacanaus ser mais quadrado, você tem que ter atenção 360 graus, é um pouco mais difícil. Os helicópteros inimigos têm visão tua de qualquer parte do mapa, tem pouca cobertura ali. Mas se não tiver ninguém de ninguém no aéreo inimigo, você consegue até fazer uma brincadeira bacana. Mas é difícil, esse mapa é difícil porque tem muito maneira de ser flanqueado pelo córrego, pelo canal até mesmo que seja, onde só a infantaria tem acesso e o veículo não. Mas ele tem pouco acesso vertical, então torna o mapa bem medíocre e ok para se jogar. Agora, o último item do Tier C, exposição. Exposição é um mapa ruim por essência, né? Você só tem 3 opções de se jogar com o veículo, que é ou na parte superior do penhasco, no túnel, que seria a parte central,
E lá embaixo você não faz nada com o tanque. O tanque ele não tem canhão, ele não tem angulação do canhão pra você mirar pra cima. Então, se você nascer com o tanque lá embaixo, é suicídio. Nascendo lá em cima, é mais ainda. Sabe por quê? Porque nesse mapa são 3 helicópteros para cada lado e 2 jatos. Meio que você não faz nada. Se você vê alguém jogando de tanque na parte superior de exposição, ele não sabe o que tá fazendo. Ele mal entende de ecossistema de jogo, de balanceamento. 3 helicópteros lá em cima, você vai ser neutralizado com muita facilidade. Além de que lá em cima é muito aberto para você tomar porrada de Thor tanque. O único lugar que sobra para você jogar de tanque é nos túneis. Só que para você chegar no túnel, você tem que pegar elevador, demora 2, 3 minutos. E você tem que depender do time inimigo também capturar o túnel. Se o túnel for teu, não tem muito que tu faça no mapa. Você tem que esperar a boa vontade do time inimigo. Por isso que esse mapa é ruim por essência. Né? Então, ele não é um mapa bom, a construção dele, a ideia dele foi bem ruim. Talvez ele seja bom apenas para ruptura. Mas para conquista, é um mapa bem ruim. Agora passando pro Tier B, sem enrolação, colocaria Porto de Arica. Porto de Arica não é um mapa ruim, é um mapa muito bom. O maior problema dele é o balanceamento de mapa. É simplesmente 90% do problema desse mapa. É o maior ponto negativo dele. Ele é um mapa que eu considero mais desbalanceado entre as equipes do jogo inteiro, já que você nascendo de americano, você tem visão do time russo inteiro. O time americano tem coberturas numa cidade, você tem cobertura de ataque aéreo, você tem posições, né, locais para se esconder. Mas quando você nasce de russo, você nasce no aberto. Como eu disse lá no Ampulheta, você nasce completamente no aberto, você é suscetível a ataque aéreo, você é suscetível a tiros de Thor tanque do time inimigo, e não tem muito que tu faça, né? O local pra você combater no time russo é muito ruim. Então o time americano é muito superior. Se você for jogar de americano, esse mapa é Tier S. Se você for jogar de russo, Alt F4. Por isso que ele mantém Tier B. Próximo mapa é o mapa do Season 5, Recuperado. Recuperado é um mapa bem sólido, só que ele sofre do mesmo problema dos Porto de Arica. Ele é completamente desbalanceado. Não chega a ser tanto quanto o Porto de Arica, mas ele é um pouco. Ele é um mapa um pouco mais estreito, tem apenas a versão de 64 jogadores, então tem que tomar bastante cuidado com o mina anti-tanque. E, bom, o fato de ele ser desbalanceado é questão do time americano nascer completamente no aberto. Ele é o oposto de Porto de Arica. O time americano nasce completamente no aberto e o time russo nasce no local com bastante cobertura. Na base russa você tem árvores para te proteger contra helicópteros, você tem um bunker para te proteger contra tiros de Thor tanque, qualquer coisa que seja, foguete lis, e a bandeira eco é boa para se farmar de tanque. Já quando você nasce de americano, você nasce no aberto. A bandeira bravo, que é a mais próxima da sua base, é praticamente um labirinto de rochas, você não consegue acertar com nada lá, é muito difícil você meter o tanque lá dentro, e a bandeira alfa é completamente aberta, então é suicídio jogar de americano, é chato jogar de americano, é estressante. Mas se você jogar de russo é até que bacana. É um mapa bem sólido, porém desbalanceado. O próximo mapa, Transformação. Cara, eu colocaria Transformação no Tier B. Eu até pensei em colocar no Tier A, mas assim, ele tem mais pontos negativos do que positivos. O maior ponto positivo dele é que ele é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V de ambos os lados. Né? O problema que Reclaimed e Arica Arbor tem, o Transformação não tem mais. Porque ele é completamente igual dos dois lados. O que quebra ele e deixa ele no Tier B é a quantidade de veículos aéreos que tem. 2 helicópteros de ataque no mapa aberto desse, suicídio. 2 jatos também, pra te encher o saco. Você não tem cobertura vertical nenhuma. Então você fica meio que suscetível ao teu time ter o espaço aéreo dominado. Claro, ele é muito aberto. No momento que você passa da metade do mapa, você pode ser suscetível a tomar tiro de Thor tanque da base inimiga. Porque ele é muito plano, ele é muito aberto, não tem muita cobertura. Se o time inimigo não tiver Thor tanque nem tiver dominado o espaço aéreo, é um dos melhores mapas facilmente para se farmar infantaria. Tomar cuidado também com os veículos terrestres inimigos. Por ser um mapa bem linear, só ter 3 vias de acesso, fica meio fácil você se deparar com um tanque inimigo. E como ele é meio plano, o tanque inimigo geralmente vai querer rushar em você sem pensar 2 vezes. Então mantenho ele no Tier B. Agora, outro mapa também, Tier B, Encalhado, Stranded. Cara, Stranded tinha tudo pra ser Tier S. Porém, muita gente fala que ele é tipo um dos melhores mapas que tem. Porém, pra se jogar de tanque não é tão bom assim. Pelo motivo de que é o mesmo problema de Entulho. Ele tem um navio central, onde fica a maior parte da infantaria lá dentro. Aquele combate CQB. Então, você não tem acesso com o tanque. Você tem até acesso na parte frontal do navio e na parte traseira, mas é só um portão. E esse portão fica muito suscetível a mina anti-tanque. Além de que fica infantaria em cima do navio querendo te acertar. Ele tem uma cobertura legal contra veículos aéreos, então o veículo aéreo nesse mapa não é tão problema assim. O que é mais é infantaria com minas tanque e C5, vai ser o maior problema para você enfrentar nesse mapa. O mapa já é desértico, já é amarelo, então minas tanque vai te neutralizar com facilidade. Facilmente, Stranded é o mapa onde eu mais morri para minas tanque até hoje, né? Porque não tem muito como você prever. Na entrada e na saída do navio tem um quebra-mola, então, bom, minas tanque chato pra caramba. Mas ele é balanceado pros dois lados, Tier B. Agora passando pro Tier A,
Pontos de ignição. Cara, Pontos de ignição é um mapa bem sólido. Ele é um mapa bem irregular também, porque ele tem bastante montanha. Dos dois lados também, não tem nenhum lado que seja superior ao outro. Os dois lados são muito bons. Não tem muita verticalidade. Todos os prédios, todas as construções de pontos de ignição têm no máximo 2 andares. Você consegue subir a montanha para ter acesso a esse segundo andar, né? Até o topo dos prédios. Nenhum local onde a infantaria vai conseguir te acertar e você não vai conseguir acertar ela. Mas eu só não coloco ele em Tier S porque ele é um mapa muito, assim, íngreme até demais. Você não consegue ter muita mobilidade com o tanque. E muitas das vezes essas rochas, né, o mapa por ele ser um pouco mais rochoso, a rocha ela absorve todo o impacto do canhão. Então a infantaria vai pegar cobertura em rochas de 50 centímetros, né? E você vai se frustrar um pouco, porque o canhão não vai espalhar, não vai propagar a explosão. Mas é um mapa bem sólido, você consegue tomar até que bastante decisão para farmar bastante infantaria. Veicular aí nesse mapa também não é muito problema, se você tiver uma antiaérea até que boa, o pessoal jogando de Lich. Por ele ser mais linear, a antiaérea tem visão do mapa inteiro. E pro aéreo inimigo ter visão da antiaérea, ele tem que avançar muito profundamente na sua base. E às vezes acaba sendo suicídio para eles. Então é um mapa bem sólido para farmar bastante, mas como eu disse, o ponto negativo dele é esse. A mobilidade do tanque não é tão boa por ele ser muito irregular. Tier A. Próximo mapa que empata com Flashpoint eu vou colocar a ponta de lança. Pra mim, ponta de lança e ponta de ignição são os dois são equivalentes, são tão bons quanto. Só que cada um tem um propósito diferente. No caso de ponta de lança, que eu estou mencionando aqui agora, ele é um pouco mais linear, um pouco mais plano. Ele chega a ser mais extenso do que ponta de ignição. E nenhum dos dois mapas é vertical. O ponta de lança eu considero menos ainda, porque a única forma de você chegar, né, ao prédio é via helicóptero. Então você não vai ter muito problema com o Sundance pulando em cima de tu com C4. Claro, o pessoal vai pular se ele tiver de helicóptero, mas caso contrário ele não vai conseguir pular em cima de tu. Ele é um mapa bem linear. Infelizmente, quando o time inimigo pega um Thor Tank, ele tem visão bastante do mapa, né? Bastante visão do mapa inteiro para poder te acertar. Isso aí é um ponto negativo, mas por ele ser até que razoavelmente irregular, né? Ter aquelas montanhas, aquelas rochas para você pegar cobertura, acaba facilitando você a pegar a cobertura do Thor Tank inimigo. Pro helicóptero, né, em relação ao espaço aéreo inimigo, como eu disse, mesmo problema, mesma função de pontos de ignição, é um mapa bem linear. Então pro espaço aéreo inimigo ter visão tua, ele tem que aprofundar muito na sua base. E acaba sendo um problema para eles, se o teu time tiver razoavelmente algum poder decente contra aeronaves inimigas. Se você jogar um pouco mais lá recuado, o cara vai ter que avançar muito na sua base para poder te acertar. E se ele conseguir fazer isso é porque o teu time realmente não existe. Mas infelizmente o maior problema nesse mapa é por ele ser tão aberto, ter tão pouca cobertura vertical, que você vai ser muito suscetível a foguete Lich. Você vai ter quase nenhuma cobertura tirando o prédio central contra foguete Lich, porque é difícil, né? Ele é aberto e... bom, foguete Lich é foguete Lich. E considero ele Tier A. Claro, você vai morrer pra mina também, é muito difícil, só tem 2 vias de acesso. E agora o último mapa, pra mim, na minha opinião, o melhor mapa já feito no Battlefield 2042. Longe de ser mapa bom, né? Porque nenhum desses mapas consegue ser bom. Mas o mapa daqui jogável, razoável e, na minha opinião, é o melhor mapa para se jogar de tanque nesse jogo. Que eu coloco o Degelo. Vocês já devem ter imaginado o Degelo. Que eu trago mais conteúdo aqui no canal é sobre Degelo. Que Degelo, na minha opinião, só tem ponto positivo. Ele tem alguns 2 pontos negativos que eu vou citar aí mais pra frente. Por que eu considero o Degelo um dos melhores mapas para se jogar de tanque? Ou melhor, né? No Battlefield 2042. Porque ele é muito pouco vertical. Ele é um mapa completamente plano, né? Ele é 100% plano até um certo ponto, né? Você nasce ali de russo, você tem aquela bandeira alfa ali com algumas construções, que até é vantagem para o tanque, porque as construções têm no máximo 1 ou 2 andares, então não vai conseguir pular em cima de tu. Infelizmente você vai ser suscetível a gancho de Mackay, por ser uma cidade, né? Tecnicamente uma cidade com galpões. Bandeira Bravo ali você consegue farmar bastante, bandeira Charlie também. Infelizmente tem essa construção central, que é o plataforma de petróleo. Mas pelo ponto positivo, né, é que todo respawn que o pessoal der, em qualquer bandeira que esteja em cima dessa plataforma, elas vão nascer no chão. E se você tiver com um tanque lá embaixo, você consegue farmar o respawn inimigo, tanto da bandeira Charlie quanto na bandeira Delta. Né? Bandeira Delta é melhor ainda, é a melhor bandeira para se farmar nesse jogo inteiro. A infantaria nasce com no completo aberto, sem nenhum tipo de reação. Você tem a plataforma de petróleo para usar como cobertura contra veículos aéreos, tem os icebergs para você poder usar contra proteção de outros tanques, né? Fazer aquela manobra legal. Não tem verticalidade para a infantaria te mandar foguete, te locar, alguma coisa do tipo. E o único ponto negativo dele que eu vou citar agora é a questão que ele é desbalanceado. Realmente, infelizmente, ele vai ser desbalanceado. Quem joga de russo no tanque tem muito mais vantagem do que joga de americano. Porque o russo ele tem um acesso mais facilitado para as bandeiras de farm, né? Que seria o plataforma de petróleo e a bandeira Bravo.
E quem nasce de americano nasce lá no topo do penhasco e tem que fazer aquela manobra inteira para descer o penhasco sem explodir. Isso acaba perdendo muito tempo. Então, se você jogar de americano, você vai enfrentar muito mais veículo terrestre do que se estiver jogando de russo. Mas em relação a veículos aéreos, você consegue ter uma cobertura até que bacana. E para farmar infantaria, ele é impecável, né? Muito bom para farmar. E, bom, esse é o tier list final. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixem no comentário o que vocês acharam. Eu fiz um pouco mais rushado para o vídeo não ficar muito extenso, né? Porque o último vídeo aí tinha dado 40 minutos. Eu expliquei exatamente qual o ponto positivo crucial, qual o ponto negativo cada mapa tem. Mas eu acho que deu para entender a ideia do que eu estou tentando transmitir aqui. Deixem aí nos comentários qual é o melhor mapa para você jogar de tanque, né? Qual você prefere assim. Ou se você joga de helicóptero, qual é o melhor mapa que você acha para jogar de helicóptero. E por aí vai. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Até o próximo e falou!